Pessoal, olha só, dá uma olhada nesses resultados aqui, ó, que eu tenho disponível no meu aplicativo. Mais de 200 mil. Isso aqui eu fiz trabalhando pela internet usando robôs. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar os robôs que eu tô usando para fazer vendas todos os dias, quase que no piloto automático. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Para quem acabou de chegar, o Mano Menezes foi demitido do comando técnico do Bahia, está informado via Twitter oficial aí da equipe baiana, portanto o Mano Menezes demitido após o jogo. O Twitter também informa, ó, nessa mesma ocasião aproveitamos para anunciar que em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Índio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso. Também vai ser tema desse linha de passe a acusação do Gerson e também os diálogos, né? A discussão do Gerson ali com o Mano Menezes, enfim, uma loucura. Vamos lá, gente. Flamengo e Bahia, na lata pra gente começar. Flamengo e Bahia foi, para você definir em uma, talvez duas palavras. Mauro, o que foi para você? Boa noite. Boa noite, William, André, Pedro Ivo, Vitor e amigo fã de esporte. Para mim foi histórico. Histórico. Vitor Birner, para você, o que foi esse Flamengo e Bahia? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Tenso e complicado. Opa, tenso e complicado. Muito bem. André Kifuri, boa noite para você. O que foi esse Flamengo e Bahia para você? Boa noite, William. Boa noite a todos. E para mim foi um tremendo jogo. Tremendo jogo. Muito bem. Pedro Ivo Almeida, boa noite. E aí? Boa noite, William, colegas, fãs de esporte. Já que os amigos, colegas já falaram bastante do jogo, vou falar de um fato fora, também dentro de campo, mas foi inadmissível. Muito bom jogo, mas acho que o fato que aconteceu com o Gerson, com o Ramírez, supera tudo isso, a gente não pode deixar acontecer. Inadmissível, histórico, criminoso, eu diria, mas ficou inadmissível ali, William. Perfeito. Mauro, vamos lá. Flamengo 4, Bahia 3, histórico. Não é todo dia que você vê um time jogando com 10 homens desde os 9 minutos de partida, fazer 2-0, tomar uma virada e virar para 4-3 ainda com 10 contra 11, né? Independentemente da diferença de nível técnico dos elencos, o Flamengo tem um elenco muito melhor, isso não acontece toda hora. E detalhe, né? Esse time passou por 2 eliminações recentes, traumáticas, né? Está sempre, e tem que ser assim, sob uma cobrança muito forte de um jogo de qualidade, porque é um elenco muito bom, um elenco que fez muitas coisas importantes no último ano, do ano passado para cá, e que não tem conseguido apresentar isso. Hoje foi um jogo, evidentemente, em que os 9 minutos de 11 contra 11 já foram muito bons do Flamengo. Um gol, um quase gol com o Gabigol, o Bahia ali no campo dele, o Flamengo atacando, agredindo, criando, e aí o jogo muda completamente. Mas depois de tomar a virada, conseguir buscar o resultado com um homem a menos e virar o jogo para 4-3, os dois times tiveram muitas chances, é claro, mas o Flamengo criou muitas chances, apesar de ficar com um homem a menos tão cedo. É um resultado histórico, Tirando aí, claro, a gente vai falar de todos os aspectos do jogo, essa questão aí do racismo, mas falando especificamente da partida, né? Tirando, nem estou entrando na polêmica da arbitragem, falando do jogo, 4-3. Foi sensacional e histórico. Uma virada dessa, ela evidentemente é um resultado que dá um gás aí extra para um time que tenta alcançar o título e não está na liderança, tem que alcançar o time que está à sua frente, né? E o Gerson, que foi alvo dessa ofensa, ele até ficou por alguns minutos ali, acho que um pouco tenso, caiu o rendimento, o Bahia virou o jogo, discutindo muito. Passou um tempinho, ele começou a novamente entrar no jogo e jogou absurdo, jogou muito. Uma partida sensacional, parece que com raiva ele ficou ainda melhor do que ele é. Um grande jogador, foi uma atuação também muito digna de um jogador que passou por uma situação absolutamente absurda dentro de campo, né? Passando por uma situação como essa, sendo agredido dessa forma, para dizer o mínimo, né? A gente vai falar mais sobre isso, e conseguir ainda assim ter força mental para reagir e jogar o futebol que ele jogou. E outros jogadores também, como o Felipe Luiz, que não jogava uma boa partida, mas foi decisivo nos lances capitais da virada, né? E o técnico Rogério Ceni, que errou e acertou nas mudanças, mas no final, os dois homens que ele colocou em campo fizeram os gols da virada. O Pedro e o Vitinho, sendo que o Pedro ainda deu o passe para o gol do Vitinho.
Ele poderia ter tirado, de repente, não o Isla, não sei se foi uma questão física, aí tentou o João Gomes na lateral, o João Gomes desperdiçou uma boa bola pela direita, aí ele põe o Mateuzinho, porque percebeu que com o João ali não ia funcionar. O Diego poderia ter entrado um pouco antes, até ele admitiu isso depois na coletiva e tudo mais, mas no final os caras que ele colocou no segundo tempo para tentar virar o jogo foram fundamentais na virada. Eu acho que isso também é muito importante. Quando o Flamengo faz o gol de empate, outros treinadores ficariam satisfeitos com 3-3, já nas circunstâncias, né? Um pontinho tá bom, continua tentando alcançar o São Paulo. O Flamengo tentou ganhar o jogo. E o Rogério perdeu um jogo para o Flamengo no Maracanã esse ano, quando ainda era o Domenech o técnico, ele no Fortaleza, quando tentou ganhar o jogo, que foi justamente quando o Flamengo teve um homem expulso, ficou com um homem a menos, e o jogo estava empatado, ele fez alterações para tornar o Fortaleza mais agressivo, o time saiu da sua postura defensiva, que era muito boa no segundo tempo, e aí sobrou espaço para o Gabigol fazer aquele gol que ele veio do banco, depois reclamou, né, porque estava no banco, não gostou, mas ele acabou marcando o gol da vitória. Então o Rogério é assim, se quiserem um técnico convencional, não vai ser o Rogério, ele vai fazer mudanças diferentes, como o Fernando Diniz faz no São Paulo, e vai acertar, vai errar. Prefiro assim, que tente algo diferente, ainda mais com o material humano que tem em mãos, do que se contentar com pouco. O Flamengo tinha que vencer o jogo. Como o Bahia também tinha que vencer o jogo, por isso jogou tão bem o segundo tempo, especialmente virando o jogo rapidamente, tirando muito proveito dos erros defensivos do Flamengo. Foi uma atuação muito boa também do Bahia em parte do jogo. Depois não, né? Quando toma essa virada com um homem a menos, a mais, evidentemente, o Bahia também errou muito. Não poderia ter permitido essa virada do Flamengo. Rogério pode pecar por agir, mas jamais por se omitir. E o Gerson, hein, não só demonstrou aquela capacidade técnica que a gente já conhece, uma capacidade de reequilíbrio emocional no jogo, por isso depois arrebentou, mas teve esse momento de desequilíbrio, mas ele se reequilibrou emocionalmente, mostrando já mais maturidade também esse jogador, que é jovem ainda. E depois, no final, ainda falou o que falou, né? A questão da denúncia. Fala, aconteceu isso, isso e isso. Não se omitiu a esse fato também o Gerson. Realmente fantástico em vários aspectos hoje, jogador do Flamengo. Vamos lá, eu vou continuar com o campo. Kifuri, tremendo jogo, é isso? William, boa noite novamente a você e a todos os amigos e, claro, ao nosso fã de esportes. Eu preferi responder a sua pergunta me atendo, nesse primeiro momento, apenas aos aspectos futebolísticos. A questão do episódio envolvendo o Ramires e o Gerson, eu creio que é gravíssima. A gente precisa falar sobre isso daqui a pouco. Mas não me parece ser uma questão futebolística, é uma questão de polícia, né? Vamos falar mais sobre isso, mas se esse tipo de coisa acontece em qualquer outro ambiente fora do campo de futebol e alguém ouve o que ele ouviu, é dali para boletim de ocorrência, caso de investigação aberto, e é preciso apurar o que aconteceu e os responsáveis serem punidos por algo que não se aceita mais, né? A palavra é essa, inaceitável. Em relação ao jogo, eu concordo com tudo que o Mauro disse do ponto de vista da dinâmica e dos comentários que ele fez a respeito do que o Flamengo foi capaz no jogo de hoje e também o Bahia por um determinado momento. Embora seja grave, eu entendo, um time com um jogador a mais ser dominado pelo adversário, independentemente dos técnicos que os separam. Então, o time que é inferior tecnicamente, quando se vê em vantagem numérica, ele precisa ser capaz de fazer valer essa vantagem. E o Bahia só foi capaz de fazer isso nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, quando a situação do jogo já lhe era desfavorável. E depois não foi capaz de segurar o Flamengo, controlar o Flamengo até sim ter um jogador expulso, ele, Bahia, já no finalzinho. Toda vez que as grandes campanhas, as campanhas que resultam em títulos, são olhadas em retrospecto, em conversas com os principais personagens, com treinadores, com jogadores envolvidos, existem momentos que são simbólicos nessa trajetória. Então, se o Flamengo conseguir disputar o título brasileiro até as últimas rodadas, lembrando que há um Flamengo e São Paulo, um São Paulo e Flamengo no Morumbi na última rodada, mesmo que não o ganhe, mas principalmente se ganhar o segundo título brasileiro consecutivo, esse jogo aí, o jogo de hoje no Maracanã, será lembrado como algo diferente na trajetória desta comissão técnica e no relacionamento dela com os jogadores. Porque a resposta que os jogadores do Flamengo deram num jogo que não foi tecnicamente brilhante, nem por ele, o Flamengo é capaz de mais do que isso, do ponto de vista estritamente técnico, coletiva
e individualmente falando. Embora também eu acho que esse jogo tenha marcado, eu acho que de forma indubitável, a decolagem do Bruno Henrique. O retorno do Bruno Henrique, do ponto de vista individual, claro, ao perfil, ao jogador que nós conhecemos e que ele foi em 2019. Mas o Flamengo é capaz de mais, e eu acho que até vai mostrar mais no desenvolvimento do trabalho dessa comissão com os jogadores. Mas me parece que é algo diferente, porque o Flamengo, na verdade, hoje, contra o Bahia, teve de brigar para ganhar o jogo. Não só jogar futebol. E eu digo brigar, evidentemente, no melhor dos sentidos, no sentido da luta, não no sentido da violência, claro, por favor, não me entendam mal. E quando times tecnicamente tão bons quanto esse entendem que é necessário brigar e efetivamente o fazem e vencem, a comemoração é essa que nós vimos no final, especialmente depois do gol da vitória, o quarto gol, ainda no gramado e depois que o jogo acabou. Olha só, chegou a hora de você aprender a ganhar dinheiro online de verdade. Olha os meus resultados desse mês. A gente ainda tá na metade do mês, eu já fiz mais de 110 mil reais em comissões. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. E sabe o que é melhor? Eu tô em promoção de Black Friday. Você vai conseguir comprar qualquer treinamento meu com pelo menos 50% de desconto. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.